Você sabe quanto que vale um solo fértil? No vídeo de hoje a gente vai fazer alguns cálculos básicos para ver quanto que efetivamente vale em valor em reais um solo com alta fertilidade. Olá meu povo, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil, hoje trazendo um tema muito interessante. Acompanhe até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Também deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo aqui para o YouTube. Mas beleza, sem mais enrolação, vamos falar sobre isso, sobre solo fértil. A gente sempre está tratando sobre isso aqui no canal Agro Brasil, também acompanha vários produtores rurais e sempre tenta colocar essa ideia que o mais importante do que o tipo do adubo, do que a forma de fazer a adubação, é conseguir ter um solo fértil, manter essa fertilidade alta também. A gente colocou aqui uma definiçãozinha de um solo fértil. Então, aquele solo é fértil quando é capaz de fornecer os nutrientes para as plantas na quantidade ideal para um bom desenvolvimento e uma boa produção agrícola. Agora, a gente não tem como padronizar o que é um solo fértil na questão de números para o Brasil inteiro, porque vai ter uma variação segundo a granulometria. Por exemplo, um solo tem mais argila, outro tem mais areia, uma determinada região é mais difícil de conseguir manter uma matéria orgânica alta. Então, essa questão dos parâmetros vai variar, né, de acordo com a cultura que eu estou trabalhando e de acordo com a região brasileira também. No vídeo de hoje, para ficar mais fácil a gente fazer essa exemplificação, nós vamos utilizar um solo fértil, levando em consideração a cultura do milho para o estado do Paraná, para a primeira safra de grãos, beleza? Então a gente vai ver quanto que vale isso em dinheiro. E aí, pessoal, a gente vai fazer com os dois principais nutrientes. Então, com o potássio e também com o fósforo. A gente vai comparar aqui um solo que tenha um potássio baixo, uma concentração de potássio baixo, com um solo que foi trabalhado ao longo do tempo com adubação orgânica, adubação verde, rotação de culturas e ao longo do tempo, então, elevou esse teor de potássio. A gente aqui na consultoria do canal Agro Brasil acaba vendo esses casos em diversas regiões brasileiras. Então, os produtores que adotam boas práticas agrícolas, eles tendem ao longo dos anos ir aumentando o nível dos nutrientes, também deixando esse solo mais fértil. Então aqui vamos supor que esse produtor rural, né, só uma questão de exemplo, tenha um potássio baixo no solo dele, com uma expectativa de produção aqui para o milho de 8 a 12 toneladas por hectare, né? E que nós tenhamos um outro caso com o potássio muito alto. Então veja que do potássio baixo para o potássio muito alto, a recomendação de adição de potássio nesse solo vai ser diferente. Então, para potássio baixo é de 101 a 130 quilos por hectare de K2O e para potássio muito alto de 20 a 41 quilos de K2O por hectare. E aí, para o nosso caso aqui, estado do Paraná, a classificação seria lá na análise de solo mais ou menos a seguinte: um potássio baixo seria 0,1 centimol de carga de potássio e para o muito alto 0,45 centimol de carga nessa condição, beleza? Então a gente tem essa diferença aí de concentração. E aí, pessoal, a gente teria o fósforo também, nível de fósforo. O nível de fósforo baixo ficaria entre 110 e 130 quilos por hectare de P2O5 e um fósforo muito alto de 51 a 70 quilos por hectare de P2O5. O que teria aqui para a nossa região também seria 5 miligramas por decímetro cúbico, um fósforo baixo, e um fósforo muito alto seria aí de concentração para a cultura do milho, 18 miligramas por decímetro cúbico. Alguns manuais de adubação, como o do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, na sua última versão, ele já vai fazer a distinção de interpretação dos níveis de fósforo e de potássio segundo o meu tipo de solo,
no caso aqui do fósforo, a concentração de argila que tem nele, o de potássio segundo a CTC daquele meu solo especificamente, e ele ainda dá uma classificação distinta segundo a classe de culturas, se é grãos, se é culturas perenes, se é pastagens, ele também dá essa diferenciação. É só para que a gente tenha uma ideia aqui, né? De 5 então para 18 miligramas por decímetro cúbico. Então, aqui que é o interessante, qual que é o valor da diferença desses meus solos com esses dois nutrientes principais, fósforo e potássio, né? Vamos lá então, o fósforo, quando a gente tinha fósforo baixo, a recomendação de adubação para a cultura do milho era de 130 quilos por hectare de P2O5. Se ele tivesse aqui muito alto, seria de 70 quilos por hectare de P2O5, uma diferença de 60 quilos por hectare. Já o potássio, ele baixo no solo, a recomendação de adubação para aquela produtividade do milho, de 8 a 12 toneladas, seria de 130 quilos de K2O por hectare. Com o potássio muito alto, seria de 41 quilos por hectare de K2O. Uma diferença de 89 quilos de K2O por hectare. Aonde que você quer chegar com isso, Jonathan? Qual que é o valor dessa diferença de um solo que tenha fósforo e potássio baixo para um outro solo que tenha fósforo e potássio muito alto? Quanto que vale então esses pontos? A gente vai considerar o cloreto de potássio custando R$ 230 o saco de 50 quilos e o super triplo custando R$ 220 o saco de 50 quilos. Pessoal, eu sei que algumas regiões do Brasil tá valores inclusive mais altos do que esse. Aqui a gente está colocando a realidade mais local, mais regional nossa. Inclusive um produtor rural da Bahia, que a gente atende essa semana, falou que o saco do MAP já ultrapassou os R$ 300. Então, os adubos eles têm essa variação do Brasil, só para a gente entender o que seria isso. Quanto que vale isso, então? 60 quilos de K2O por hectare e 89 quilos de P2O5. A gente vai utilizar esses dois adubos simples para ficar mais fácil da gente fazer esta conta. Então, o potássio, levando em consideração aqui como fonte o cloreto de potássio, que tem uma concentração de 60% de K2O, e o fósforo, como fonte o super triplo, que tem aproximadamente aí 41% de P2O5 na sua composição, a gente precisaria para fornecer essas doses aqui de 100 kg de cloreto de potássio e de super triplo 217 kg por hectare. Com essas cotações de 230 o KCl e de 220 o super triplo, seria gasto a mais para a produção dessa safra de milho ali de 8 a 12 toneladas de estimativa de produtividade, R$ 460 de potássio e R$ 954 de fósforo. O que no total representaria aí R$ 1.414 por hectare só com esses dois nutrientes. A diferença entre você ter um solo pouco fértil, com pouca disponibilidade de fósforo e de potássio, e um solo bem fértil, um solo com alta disponibilidade de fósforo e de potássio. Claro que não é só isso. Eu tenho que considerar também o pH, tenho que considerar o equilíbrio de nutrientes, tudo isso é importante. Mas para simplificar e para ficar mais claro também e a gente colocar em números, a gente fez dessa forma. Pode parecer pouco, só R$ 1.414. Porém, quando a gente vai extrapolar isso para talhões maiores, vai virar 14 mil, vai virar 140 mil. Então, isso é muito representativo quando a gente está falando em grandes áreas também, ok? E é claro que a gente precisa manter esta fertilidade alta. Não adianta só eu adicionar um monte de adubos e não ter boas práticas agrícolas para que eu consiga, então, manter esse solo bem fértil, né? Então, esse seria o valor só levando em consideração esses dois nutrientes, fósforo e potássio. Então, nós temos que sempre buscar elevar a fertilidade do solo e aliar com isso também boas práticas agrícolas. Adubação verde, adubação orgânica, rotação de culturas. Tudo isso vai fazer com que o nível do nutriente fique sempre alto, porque eu posso perder adubo se eu não estiver adotando boas técnicas agrícolas, por erosão, por lixiviação, etc, 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 ou eu posso reciclar o adubo nesse meu sistema. Se eu coloco o potássio
hoje no meu solo para a produção de milho grão, só o que vai sair do meu sistema é o potássio que está no grão do milho. O restante tem que ficar no sistema e eu consigo reciclar através de boas práticas agrícolas. E sempre, pessoal, sempre nós devemos fazer análise de solo anualmente, pelo menos na camada de 0 a 20, tá? Tem outras aí, 0 a 10 em alguns sistemas, 20 a 40 se eu quero fazer uma avaliação para gessagem, mas a avaliação da camada 0 a 20 deve ser feita todo ano para verificar como é que estão os níveis dos nutrientes. E é claro, um solo fértil é muito valioso do ponto de vista econômico e também social. Então a gente sempre tem que apostar em conseguir solos férteis para produzir mais alimentos, para gerar mais renda por área, etc, etc, etc. Se você quiser saber mais da consultoria do canal Agro Brasil, quiser uma recomendação de adubação personalizada para sua área, né, ou quiser também tirar alguma dúvida que a gente possa te ajudar com a consultoria, tem um link aqui na descrição, é só você clicar e nos chamar também no WhatsApp. E também sugestões para mais vídeos aqui embaixo nos comentários, que a gente sempre lê e responde. Até uma próxima e tchau!